Vocês falam e eu escuto. Vamos ver o que vocês tiveram a dizer sobre os nossos últimos episódios. Vamos começar pela pergunta que o Nathan Andrade deixou no nosso episódio sobre como o Tim Burton criou o seu estilo cinematográfico, que você pode conferir clicando aqui do lado, ou então no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele perguntou por que, na minha opinião, alguns filmes do Tim Burton não seguem a linha gótica, que é uma característica muito forte do diretor. Se isso seria uma escolha dele, ou se isso seria controle do estúdio. Eu sinceramente acho que não é uma questão de controle do estúdio. Eu acho que é uma questão de escolha do próprio Tim Burton. Afinal de contas, é muito normal quando um artista começa a ser muito rotulado de alguma coisa, como o Tim Burton é um diretor de filmes góticos. É muito provável que o artista queira mostrar que ele tem outras facetas, que ele é capaz de fazer outras coisas e que ele é muito mais complexo e que ele não pode ser tão rotulado facilmente. Então eu acho que isso leva ele a querer dirigir outros tipos de filmes, como Alice no País das Maravilhas e A Fantástica Fábrica de Chocolate, que são muito coloridos, não tem esse tom sombrio, escurão da literatura gótica, né? Mas ainda assim, se a gente parar pra pensar, Alice no País das Maravilhas e A Fantástica Fábrica de Chocolate ainda são filmes de fantasia, que é um tema muito pertinente na obra do Tim Burton. Eu acho que o filme que acaba sendo mais diferente nesse quesito é o último que ele fez, Grandes Olhos, que é uma história real sobre uma artista plástica. Mas ainda assim, ele acaba voltando pra fantasia. Basta ver como exemplo o próximo filme que ele vai lançar, O Lar das Crianças Peculiares, que é uma adaptação de um livro infanto-juvenil sobre uma mansão cheia de crianças com superpoderes. Agora vamos para o nosso episódio sobre como o Babadook usa imagem e som para causar medo. A Beatriz Bukovic disse que uma das coisas que mais impressionou ela nesse filme quando ela viu pela primeira vez é como ele usa analogias para tratar de temas muito humanos. E sim, com certeza, esse filme tem muitas camadas para serem analisadas, ele faz várias metáforas, analogias, e tanto que uma das leituras mais recorrentes é que esse filme é, na verdade, uma grande metáfora sobre depressão. E isso tem relação com o comentário deixado pelo Felipe Emerson, que disse que gostou muito da maneira como o Babadook deu profundidade aos seus personagens, algo que a gente não vê muito nos outros filmes de terror. E em seguida, o Felipe comenta como o Babadook fez ele ver que os jump scares, esses sustos mais tradicionais que vêm com um barulhão, acabam sendo meio que um vício de linguagem no gênero do terror. Que muitas vezes isso acaba tirando a sua imersão do filme, que você se desconcentra, mesmo que por pouco tempo, da narrativa, da história. Porque isso acaba denunciando a estrutura do filme. E é um bom ponto. Eu nunca tinha parado para pensar muito sobre essa perspectiva, que o susto pode tirar um pouco da sua imersão da história. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso tem muita relação com o que faz a gente gostar de ver filmes de terror. E uma das teorias mais populares sobre por que a gente gosta de filmes de terror, por que a gente vai repetidamente ao cinema para tomar susto e ficar com medo, é porque isso seria um cenário de risco controlado. A gente leva o susto e o nosso corpo responde fisicamente a ele, só que depois a gente percebe rapidamente que a gente está em um ambiente completamente seguro, que a gente não está correndo risco de verdade. O que sobra então é só a adrenalina da emoção forte que a gente sentiu. A Glennis Cardoso deixou um comentário na nossa página do Facebook pedindo a minha opinião sobre A Bruxa, que é outro filme de terror recente que foi muito elogiado pela crítica por usar a linguagem cinematográfica de uma forma diferente para dar medo. Então, tem só alguns dias que eu assisti A Bruxa pela primeira vez, e achei muito legal que ele realmente usa o som de uma maneira diferente dos outros filmes de terror, incluindo diferente da forma como o Babadook faz isso. Se fosse para comparar o Babadook com A Bruxa nesse quesito, eu diria que em O Babadook o som é quase minimalista. Já em A Bruxa, eu achei que o som tem uma presença muito mais marcante, muito mais forte. Eles usam muito, por exemplo, efeitos sonoros dissonantes, como um que eles usam mais de uma vez, que é como se fossem várias pessoas cantando, meio que gritando, meio que gemendo, tudo isso de forma parecendo fora de tom, o que ajuda a criar esse tom de inquietude, de tensão, sabe? E isso me lembrou muito uma cena de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é quando aparece o monolito pela primeira vez. Dá só uma olhada. E eu acho que isso combina muito com o propósito do filme, que não é ficar te dando susto, que nem a própria Glennis aponta no comentário dela. A história quer te deixar tenso, ela vai te exaurindo, vai te deixando um pouco exausto até por dentro, com toda essa tensão que ele vai construindo ao longo da narrativa.
E sem contar que esse efeito sonoro, que parece um cântico meio torto, dissonante, cheio de vozes cantando, gritando, gemendo, remete a culto, que é um tema central de A Bruxa. Também teve comentários muito legais no nosso episódio sobre o que o Asterix pode ensinar pra gente sobre história. O Alexandre Cosi deixou um comentário para dizer que ele concorda quando eu digo que o tema da resistência que a gente vê nas histórias de Asterix é algo que tem ligação com outros momentos históricos da França. Ele fala mais especificamente sobre o período pós-Segunda Guerra Mundial e sobre como a França teve uma política bastante nacionalista com o presidente Charles de Gaulle, e que com certeza rolava uma identificação nos leitores franceses de Asterix com os gauleses que estavam resistindo aos avanços do Império Romano. E eu preferia ler o que ele escreveu para concluir o comentário dele. Ele disse bem assim: com certeza as pessoas liam essas histórias para se identificar com o que elas próprias tinham passado em uma nação dividida entre um norte nazista e um pequeno sul opositor, cercado por nazismo, fascismo e franquismo. E eu concordo plenamente. Seu comentário foi ótimo, Alexandre, então muito obrigado. Já a Larissa Vinzi, e eu espero não estar pronunciando errado o seu sobrenome, caso eu esteja, foi mal, deixou um depoimento muito legal dizendo que ela não conheceu Asterix pelos filmes ou pelos quadrinhos, e sim pelo jogo de Super Nintendo. E sério, que legal, eu nem sabia que tinha um jogo de Asterix pro Super Nintendo. Mas o mais interessante do comentário dela é como ela relata que se interessou pelas histórias dos gauleses por causa de uma banda de metal suíça chamada... chamada Eluveitie? Eluveitie? Eu não sei, desculpa, não sei como pronunciar isso, mas o nome tá aqui na tela. Eu vou chutar que é Eluveitie. A Larissa conta que essa banda tem um disco chamado Helvétios, que é todo sobre as guerras entre o Império Romano e os gauleses. Aí eu fiquei super curioso quando eu li isso e fui investigar, fui ouvir um pouco das músicas e fui ver as letras, e é muito interessante porque eles realmente falam de coisas que a gente citou no nosso episódio, como o Cerco de Alésia, e tem uma música que eles inclusive citam o Vercingetorix, que é o gaulês mais famoso da história. Muito legal descobrir isso, eu realmente não fazia a menor ideia, então valeu pelo seu comentário, Larissa. E antes de ir embora, eu só queria tirar um momento desse episódio para falar sobre a resposta de vocês aos nossos episódios que tem um formato novo que a gente começou com o Babadook. E eu tô muito feliz porque vocês estão reagindo muito bem a esse novo formato. O episódio da Pantera Cor-de-Rosa, em especial, é o episódio que mais rendeu inscritos pra gente até hoje. E eu fiquei bem surpreso, mas depois eu tive uma noção melhor do porquê que isso aconteceu. Foi graças ao comentário deixado pelo Sacrilege no nosso episódio da Pantera Cor-de-Rosa. Ele escreveu pra elogiar bastante a gente, então valeu e seja bem-vindo ao canal, mas ele também explicou uma coisa que eu não fazia ideia. Ele contou que o Harold Stricker, que é um ilustrador incrível e que muita gente conhece por causa do Jovem Nerd, compartilhou o episódio da Pantera Cor-de-Rosa no Facebook dele. E não foi só ele. O Nick Ellis, que também é muito conhecido na internet, curtiu muito o vídeo e também compartilhou, então isso ajudou muito na divulgação. Então eu só queria dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, se você é uma dessas pessoas que conheceu o Entre Planos graças ao Nick Ellis ou graças ao Harold Stricker, eu queria dar as boas-vindas ao canal. E também agradecer por ter se inscrito. É bem difícil ser um canal iniciante no YouTube, o crescimento é devagar, e então quando você tem um episódio que nem o da Pantera Cor-de-Rosa, que faz muita gente conhecer o canal e se inscrever, é uma coisa que te deixa completamente eufórico, você fica muito feliz e isso ajuda muito a gente a crescer. E é claro que eu também quero agradecer diretamente ao Nick Ellis e ao Harold Stricker por terem compartilhado e terem dado essa força pra gente. E eu não acho que seria justo eu não retribuir de alguma forma. Então, se você não conhece o Harold Stricker, não conhece o trabalho dele, você pode conferir a arte dele, que é incrível, no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você não conhece o Nick Ellis, se prepara porque o cara faz muita coisa. Em primeiro lugar, ele tem 3 blogs, 2 sobre tecnologia, o Digital Drops e o Meio Beat, e um blog sobre brinquedos, que se chama o Blog de Brinquedo. E sem contar que ele tem um projeto muito interessante aqui no YouTube, que se chama 366 Músicas. Por que tem esse nome? Porque todos os dias do ano, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, ele vai gravar e postar um cover de alguma música que ele gosta. Ele canta, toca violão, toca ukulele, e ele faz isso todos os dias do ano. Então não deixe de dar uma passadinha lá no canal dele e conferir o que o Nick Ellis está fazendo. Eu vou colocar os links para tudo isso que eu falei aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado por terem assistido os nossos vídeos e por terem deixado comentários. E continuem fazendo isso, porque isso contribui demais para o nosso debate e é muito legal poder manter esse diálogo com vocês. E se você ainda não se inscreveu aqui no Entre Planos, não deixe de clicar no botãozinho vermelho que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.